a nós mesmos. Então, dando sequência aqui, pessoal, só ver se eu estou gravando. Estou gravando. Dando sequência, então, essa questão 3, ela, você pede, então, para encontrar a força cortante vertical, né? A força cortante vertical é a força cortante mesmo na viga, é o V, né? É o V. Então, se pede o V, vocês vão determinar sempre por a fórmula do Qzinho, né? Então, o Qzinho eu já encontrei com vocês, o V vocês estão procurando, a inércia, vocês vão sempre precisar encontrar a inércia da peça como um todo, que eu estava verificando ali com vocês, né? Então, encontra dessa parte central, depois das abas, aí não esquece que, como é a aba, tem que fazer esse segundo termo aqui, né? A área vezes a distância ao quadrado do centroide da aba até a linha neutra, aí fechou a inércia. E o valor do Q, que é o momento estático, é a área da figura considerada vezes a distância do centroide da figura até a linha neutra também. Que figura considerada é essa? É a figura que vai, aqui da superfície de encontro entre as pranchas, que é onde acontece o esforço de corte nos pregos, tá? Então, é dessa superfície de encontro para o exterior, ou seja, é da prancha superior ou da inferior, né? Da mesma forma, são simétricas, é a mesma coisa. Então, é a área dessa prancha superior, que é o 152,4 vezes o 50,8, como está aqui, né? Como está aqui, só que em metros, vezes a distância do centroide até a linha neutra, que é a mesma distância da inércia, né? Essa mesma distância que foi encontrada aqui para a inércia, de 76,2. Então, cheguei aqui no valor do Q. Então, tenho todos os valores, aplico o Qzinho, o Q, a inércia, e com isso eu consigo determinar o valor do meu V, né? Que é o cortante na peça, 1449,29. Agora, a questão 4 também ela é bastante semelhante. Eu só queria chamar a atenção de vocês aqui para um detalhe nessa questão 4. A questão 4, eu quero chamar a atenção para a letra B. A letra B que pede a tensão de cisalhamento máximo. Tá? Então, sempre que pedir tensão de cisalhamento máximo, vocês vão encontrar por essa fórmula aqui, tensão de cisalhamento máximo é tal máximo, é V vezes Q, que divide pela inércia vezes o T. Esse T vai ser sempre a largura da seção na linha neutra, tá? Então, aqui, qual é a largura da seção na linha neutra? É a largura dessa prancha, que é 20 milímetros, tá? A largura dessa prancha, que é 20 milímetros, mais a largura dessa prancha, que é 20 milímetros, tá? Então, olhem só como eu fiz aqui, ó. 2 vezes 20 milímetros, 0,02 em metros, tá? Aqui, o valor da inércia que foi calculado, né? O valor da inércia da peça foi calculado, dessa peça aqui. Então, é uma inércia simples. Basta calcular a inércia total e diminuir da inércia interna, né? Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu calculei a inércia total e depois eu diminuí da inércia interna, que é o vazio, né? Cheguei aqui no valor da inércia. Aí o segredo aqui é o que eu vou utilizar para entrar nessa fórmula da tensão máxima. Qual o valor do Q? O Q ele tem que ser calculado da linha neutra, todo o Q da linha neutra para o exterior da peça.
tá? Então, vocês têm essas duas abinhas aqui, dessas duas pranchas verticais, da linha neutra até encontrar a prancha horizontal superior, e depois mais o Q da prancha horizontal, tá? Então, aqui vocês têm um Q total, que é o Q da prancha horizontal, aqui eu chamei de Q1, porque eu já tinha encontrado aqui em cima o valor da prancha horizontal, que é a área da prancha, né? A área da prancha vezes a distância até a linha neutra. Então, a prancha é 120 por 20 milímetros. Aqui, ó. 120, né, por 20 milímetros. É a área dela. Aqui, 120 por 20. E esse 50, 0,05, é a distância do centroide dela até a linha neutra. E depois, então, por isso que eu chamei de Q1 e já trouxe esse valor de 1,2 para cá. 1,2 vezes 10 a menos 4. E depois, o restante do Q é esse valor aqui. É duas vezes, porque são duas abinhas, né? Essa aba dessa prancha à esquerda e dessa à direita, por isso duas vezes, tá? Então, aqui, a área de cada uma dessas partes, que é a largura de 20 vezes o 40, que é a metade do 80, vezes a distância do centroide até a linha neutra, que é a metade do 40, né? Então, o centroide está na metade do 40, então vai ser o 20. Aqui. Então, só substituindo aqui, vocês têm o valor da tensão máxima de 2 milhões, aqui convertido para megapascal, 2,53 megapascal, tá? Então, só frisando a questão da tensão máxima, a tensão máxima desse cisalhamento, ela geralmente ela vai acontecer na linha neutra da peça, tá? Então, geralmente vocês vão precisar encontrar, para determinar a tensão máxima de cisalhamento, vocês vão precisar encontrar esse Q da fórmula a partir da linha neutra para o exterior da peça, tá? Geralmente, nem sempre. Já vou comentar que na questão 9 não acontece isso, né, como já foi visto na aula passada. E para a questão 5, eu só queria fazer um comentário do seguinte: na questão 5, vocês têm um perfil tabelado, né? Então, esse perfil tabelado, ele tem uma inércia já definida, ele tem uma altura já definida, só que ele tem esses dois reforços aqui, inferior e superior. Então, vocês precisam determinar, para essa questão 5, vocês precisam determinar a inércia total do conjunto. Então, vai ser a inércia do perfil, que já vem tabelado, mais a inércia das placas. Então, vocês têm que calcular aqui, ó, duas vezes, porque são duas placas, né? A inércia da placa superior e inferior. Considerando, fazendo essa mesma consideração que foi feita aqui na questão 3, né? Centroide deslocado da linha neutra. Então, encontra a inércia da peça total, né? Para depois determinar o que se pede no enunciado. No caso, o enunciado aqui está pedindo a força cortante vertical, que também é o V, né? Também é o V. Então, esse V vocês também vão encontrar pela fórmula do Qzinho, tá? E como, como vocês têm ali o parafuso, né, como elemento de ligação, esse Q ele é a partir da junção do perfil tabelado com a placa de reforço. Então, é só dessa superfície de ligação para cima que vocês determinam o valor de Q. Certo, então seria isso aproximadamente. Depois, dúvida, vocês podem perguntar. Finalizando aqui, pessoal, o restante das questões,
da 9 até a 12, né? A 12 é para entregar, vocês têm seção maciça, né? Então, pede aqui, para viga e carregamento mostrados, considere a seção NN e determine a maior tensão de cisalhamento naquela seção e a tensão de cisalhamento no ponto A, que é fornecido. Cada seção é fornecido um ponto A, né? Ponto A, ponto A, ponto A. Então, essa questão 6.9 foi resolvido na aula passada. Tá? Então, a gente resolveu. Então, quando vocês tiverem a seção maciça e pedir para determinar aqui tensão de cisalhamento máximo, não tiver elemento de ligação, não tiver tensão em parafuso, né? Vocês tiverem situação desse tipo aqui, com o carregamento da viga, deixa eu tirar aqui, estiver aqui fornecendo o carregamento da viga, vocês vão precisar determinar aquele V que na seção, que em alguns casos é fornecido, né, diretamente o V, como foi fornecido lá na questão 1, ou na questão 1 foi fornecido diretamente o V, né? Questão 1, questão 1. Nesse caso aqui, da 6.9, vocês vão precisar determinar esse valor de cortante na seção NN. Tá? Então, para determinar o valor de cortante, vocês vão precisar determinar primeiro reação de apoio, né? Para depois determinar o cortante. Então, olhem aqui. Como é que se determina, então? Eu faço somatório de momento em B, nessa viga, encontro a reação RA. Tá? Então, a reação RA, do RA até a seção N, eu não tenho mais carga nenhuma. Então, eu sei que o RA vai ser o próprio valor do meu cortante. Tá? Aqui eu fiz a consideração de um diagrama de corpo livre, né? Considerando o corpo livre de A até a seção N, foi isso que eu fiz. Então, eu fiz o somatório de forças em Y igual a 0 na seção. Então, eu somei a reação em A menos o cortante, né? Tem que dar igual a 0. Né? Mas, resumindo, se não tem força nenhuma, entre o apoio A e a seção, o cortante V vai ser o mesmo valor que tem a reação A. Tá? Então, o cortante V vai ter o mesmo valor que tem a reação A. Então, o segredo aqui da 6.9, até a 12 é, primeiramente, encontrar o valor de V. E o valor de V vocês vão encontrar aqui através da viga e carregamento que é fornecido. Tá? Através da viga e carregamento que é fornecido, vocês encontram o valor de V nessa seção NN. Encontrado esse valor de V, vocês vão determinar o valor, letra A, o valor da tensão de cisalhamento máxima na seção. Tá? Então, quando a linha neutra é a parte mais estreita ou é constante, né, a largura da seção em toda a altura, a tensão máxima vai se encontrar sempre na linha neutra, a tensão de cisalhamento. Nesse caso aqui da 9, na linha neutra, eu tenho uma largura maior do que em outras partes da seção. Tá? Então, por isso que nesse caso 9, eu encontrei o Q na linha neutra, tá? Encontrei o Q na linha neutra, a inércia, lembrando, é sempre da peça total, e depois, a partir do Q da linha neutra, eu vim aqui na fórmula
da tensão máxima com o V calculado, o V que foi a reação A, né, o 46, multipliquei pelo Q que eu encontrei na linha neutra, dividi pela inércia da peça e o T, esse T aqui, a largura, na linha neutra, que foi o 90, tá? Que foi aqui o 90, 0,09, e encontrei esse valor aqui de tensão de cisalhamento, 7 milhões, né? E é o 608.695,65. Mas, como eu tenho outras larguras diferentes aqui ao longo da altura da seção, então eu preciso conferir a tensão de cisalhamento nessa outra altura e também nessa outra altura. Essa última altura aqui já pede na letra B, né, que é o cisalhamento no ponto B. Então, vocês vão encontrar aqui novamente um novo Q a partir desse 60 para o exterior da peça, né? Que eu chamei aqui de Q2. Vão encontrar um novo Q. Vocês já sabem como determinar isso, né? É aqui a área vezes a distância até a linha neutra. Então, aqui eu tenho duas figuras. Então, fiz primeiro dessa figura a área vezes a distância do centroide até a linha neutra. Depois, que foi essa primeira parte aqui. Depois, essa segunda parte aqui, o 0,3 vezes o 0,2, foi o que dessa figura superior. O 0,3, né, o 30 vezes o 20, né? Que foi aqui o 0,03 vezes o 0,02 vezes a distância do centroide até a linha neutra. Então, do centroide dessa peça até a linha neutra geral, que deu aqui 50 milímetros, ou 0,05. Então, quando eu entro com esse valor de Q para essa nova largura de 60, quando eu entro com esse novo valor de Q e eu entro com essa nova largura de 60, em vez de ser o 90 na linha neutra, eu entro com esse 60 aqui, que é essa nova largura, vocês reparem que eu tenho um outro valor de tensão que é superior ao anterior que eu encontrei, que deu 8.967.390,97. Então, superior. Então, vocês vejam que nesse caso aqui, a tensão máxima não está na linha neutra. A tensão máxima está numa superfície acima da linha neutra. Mas isso vai acontecer somente nesse tipo de situação, tá? Quando a região aqui próxima da linha neutra tiver mais largura, tiver mais comprimento T do que o restante da seção. Porque se for seção constante ou com a largura da linha neutra inferior ao restante da seção, ela vai se encontrar sempre na linha neutra. Então, para 6.10 vai se encontrar na linha neutra, para 6.11 vai se encontrar na linha neutra, e aqui para 6.12 eu também tenho essa que vocês vão me entregar, né? Eu também tenho uma seção constante, então também a tensão máxima vai se encontrar também na linha neutra da seção, tá? Ó, o V dessa 6.10, o que que seria? Eu tenho aqui uma viga em balanço, né? Então, aqui é bem tranquilo. Vocês vejam que o V nessa seção NN da 6.10 vai ser o próprio carregamento, né? Vai ser esse 10 que ele vai ser transferido aqui para a seção NN, o próprio carregamento. Da mesma forma que na 6.11, também uma viga em balanço, na seção 11.11, NN é essa força aqui de 25 quilolibras, né? Então, converte isso para Newton, e vocês vão ter o valor do V nessa seção NN, tá?
Então, sempre lembrando que a inércia vai ser sempre da seção toda. E o que só a partir da face que vocês estão considerando para encontrar o cisalhamento, da superfície que vocês estão considerando. Tá? Então, pessoal, as dicas que eu queria deixar para hoje, né, seriam o que foi comentado até agora. E quem não tem dúvida tá liberado. Boa noite, boa semana e até quarta que vem na nossa prova. E quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode ficar aí na sala e fazer os questionamentos que eu vou acompanhando. Tem que pegar e trabalhar. Trabalhar agora? 22 horas. Eu deixei, professor, no grupo ali o nome do aplicativo. Se caso o Sim. senhor quiser. Bom saber, André. Bom saber. Uhum. Bom, gente, eu vou nessa. Boa noite para vocês. Valeu, boa noite. Valeu. Boa noite, então. Boa noite. Aí, pessoal, quem tiver alguma dúvida, eu vou ficar mais um tempo aqui. Quem tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. E para quem não tiver dúvida, não tiver nada para perguntar, uma boa noite e boa semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, então, professor. Valeu. Boa noite, valeu. Rodolfo, estás por aí? Fez alguma pergunta? Estou aqui sim, professor. Tem alguma pergunta para fazer? Não, por mim, então podemos encerrar, tá? Não, então tá. Então, estamos Tá bom, encerrando. professor? Boa semana e até semana que vem. Obrigado pela aula de hoje também, tá? Tá ok. Até mais. Boa Tchau. semana. Tchau.